Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom, como prometido, tá? Hoje a gente começou a falar sobre os exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem em casa. Então, primeiro, eu comecei falando dos exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem sobre bullying, certo? Então, separando aí para vocês. Primeiro era sobre, acho que a página 46. A gente falou sobre um pouquinho, né, do bullying e tal, comentei com vocês, né? E depois a gente foi até para a página 50, certo? Que foi o que eu realmente pedi para vocês fazerem em casa. E aí pedi para vocês que a gente foi corrigir, certo? Esse daqui foi o que eu comentei, né, com vocês, sobre o Papelúcio, que eu até perguntei para vocês que tipo de bullying que ele sofreu. Ele sofreu bullying físico, psicológico e bullying verbal, né, que foi isso que ele sofreu, né, e até eu comentei com vocês que em espanhol é acoso escolar, né, que eles falam. E aí depois a gente foi para nossa página, vocês leram esse texto e a gente foi para a página 56, que foi esse daqui que eu pedi. E aí a gente começou a corrigir e eu falei assim para vocês, segundo o texto, as atividades escolares no son benéficas, tienen más daños que ventajas, son menos importantes ou necessitam estar equilibradas. O correto seria responder a letra D de dado, né? Então, a 1 é a D. Depois, para os autores del texto, jugar. É a letra C, certo? Menos que lo que lo necesario tiene consecuencias negativas. E o 3, los padres de los niños. Letra B, de bola. Eligen as atividades de seus filhos baseados em sua jornada laboral. E aí o 4 é se você conhece alguém que sofre ou sofreu algum dano com muitas atividades escolares, extraescolares e tal. E aí eu até comentei com vocês, aquelas pessoas que nem param em casa, né, que só fazem muitas coisas, certo? Aí, pessoal, aqui, depois disso, eu comecei a explicar para vocês, um tempo que eu falei verbal, que eu falei para vocês que era bem facinho, que era justamente perífrases de futuro, que eu falei para vocês que em espanhol é o verbo ir, mais o a e mais um verbo no infinitivo, certo? Para falar de planos, de coisas que eu vou fazer no futuro. Por isso eu falo perífrases de futuro, certo? Então, por exemplo, este ano vou a empezar as classes de piano. Mis padres me van a enseñar francés. Entonces uso pronombre, si yo, tú, él, ella, usted, nosotros. Voy, vas, va, vamos, vais, van a nadar, a comer, a salir. Por aí vai. Então, por acá, hicimos esta atividade, sim, porque teníamos acá. Ler as atividades extraescolares de la próxima semana de 3 amigos que estudam por la mañana. Depois, as perguntas e respostas com perífrases de futuro. Então, a gente viu as atividades aqui da Paula, do Leonardo e da Marcela. Então, a gente viu todas as atividades aqui que eles fizeram. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sim. Para depois a gente poder fazer as atividades aqui, responder as 4 perguntinhas. Sábado por la manhã, então a gente fez essa perguntinha aqui. Quando a Marcela e Leonardo vão fazer trabalho voluntário? Na letra A. Quando Marcela e Leonardo vão a ter classes de inglês? Aí a gente respondeu. Marcela vai ter classes de inglês martes e jueves por la noite. Leonardo vai tê-las lunes e miércoles por la tarde. Sim? Na letra C, quantas pessoas vão fazer deportes na próxima semana? Aí a gente respondeu aqui. 2 pessoas vão fazer deportes na próxima semana. Leonardo e Marcelo.
Mas a gente podia ter só colocado, 2 pessoas vão a tener van a hacer deporte en la próxima semana. D. Quantas pessoas vão a tener atividades artísticas em la próxima semana? Aí a gente colocou lá. Solamente Paula vai ter atividades artísticas em la próxima semana. Sim? O próximo exercício a gente colocou lá. Completa os diálogos com perífrases de futuros de los verbos entre parênteses. Então, olha só. Que vas a hacer? Vas a hacer sábado por la mañana. Te quiero invitar a um trabalho voluntário muito especial. Agradezco la invitación, Paula, pero no puedo aceptarla. Sábado por la mañana voy a estudiar. Aqui está escrito errado, gente, mas não é vou a tener que estudar, tá? É vou a estudar. Tira esse tener que, é vou a estudar, tá? Depois, para a classe de teatro que vou a tener por la tarde. Vou a tener. Aí que tá certo. Vou a tener. Marcela, Leo, te acuerdas que vou a tener trabalho voluntário no próximo sábado? Vamos a tener, perdão, porque aqui é vamos. Vamos a tener, é a Marcela e o Léo. Leonardo, sim, claro, vou a invitar a Paula. Depois, por último, vá a estudar, amanhã vá a estudar. Sim? Por último, aqui na outra página, a gente tinha que formar frases de acordo com as figuras. Então, por exemplo, Maria está com seus livros porque vai à sua classe de inglês. Os meninos aqui, o Caio e o Pablo. Os dois, ó. Pablo e Caio estão com uma pelota porque vão a jogar futebol. Ó aqui, ó, perífrase de futuro. Vão a jogar. Certo? Então, era essa frase que vocês tinham que colocar aqui na do Pablo e Caio. Nós outros, tá vendo que a gente está recolhendo aqui a basura, o lixo? Estamos com esta bolsa. Bolsa é o saco aqui, tá vendo? Porque vamos a recorrer la basura. Olha a perífrase de futuro aqui, ó. Vamos a recorrer la basura. Sim? Eu disse que vocês tinham que terminar as outras das outras figurinhas, né? Que eu ia até colocar as respostas aqui. Vosotros estáis com as maletas porque vais a viajar. Olha aqui, ó. Vais a viajar. Sim? Não precisa ser pergunta, tá, gente? Pode ser só a resposta mesmo. Yo estou com um espejo porque vou a pintar um autorretrato. Autorretrato, sim? Vou a pintar. Ó, aqui a perífrase de futuro. Sim? Depois, ellos cinema. Estão em la cola e fila, porque vão a ver uma película. Vão a ver, ó, aqui, ó. Vão a ver a perífrase de futuro aqui. Vão a ver uma película. Sim? Aqui na F, ó, ela tá estudando, tá lendo. Certo? Estás nerviosa? Porque vas a tener prueba. Vas a tener prueba. Porque aqui ela colocou tu. É por isso que eu coloco vas a tener. Tudo bem? Tu vas a tener. Tá? E geralmente quando eu falo vosotros, e o tu eu coloco como pergunta, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. É por isso que eu coloco como vas a tener, tá? Certo? E aí aqui parece que ela tá com uma cara de preocupada, então aí ele coloca nerviosa, tá? Estás nerviosa porque vas a tener problema. Tá? E aí seria isso. Certo, pessoal? Então, isso foi o que a gente viu na aula de hoje. Sim? E depois, cantamos feliz cumpleaños, sim? Para Héctor. Feliz cumpleaños, sim? Esto queremos por hoje. Até a próxima aula. Não esqueçam de completar, então, esse exercício. E até a próxima aula. Sim?
Beijos. Até a próxima aula, amores.